Nós chegamos ao Domingo de Ramos, abrindo a Semana Santa na celebração. Infelizmente nós não fizemos a bênção dos ramos e nem ouvimos o Evangelho que é próprio da entrada de Jesus em Jerusalém, mas nós ouvimos o Evangelho da Paixão, que depois vamos ter a oportunidade no horário da liturgia da Paixão, na sexta-feira, às 3 horas, ouvir de modo mais completo a narrativa de São João, mostrando esse domingo, fala da paixão do Senhor, mas não fala do sofrimento do Senhor, fala desta máxima bonita, extraordinária, que são as loucuras que a gente faz por causa do amor. Então, o Domingo de Ramos, ele nos coloca nas portas da Semana Santa, abre esse átrio desta semana tão extraordinária, semana que é precedida pelas 5 semanas da Quaresma. Nesse tempo, a gente foi exortado desde as tentações de Jesus no primeiro domingo da Quaresma. Depois nós tivemos 2 acontecimentos: a morte, uma torre que caiu, a torre de Siloé, e depois Pilatos, que havia matado alguns galileus, e Jesus exortava que aqueles homens, e provavelmente algumas mulheres também, não eram menos pecadores e nem mais pecadores do que nós, e que se nós não nos convertêssemos, o mesmo que aconteceu com eles aconteceria conosco. Então, esta liturgia da Quaresma que foi nos exortando a confiar profundamente nesse Deus, que, como cantava o salmista hoje, por que me abandonastes? Um Deus que nunca nos abandona. É sempre o nosso lamento humano que está posto à frente, as provações, as tribulações que nós enfrentamos. E aqui eu poderia elencar tantas situações que nesse período da Quaresma a gente experimentou como membros aqui da nossa comunidade, em diferentes situações em que a gente poderia ter cantado o que o salmista cantou, não é? A ausência, a doença, as provações, as tribulações, e elas apertam de uma tal forma a cintura da nossa fé que a gente acha que vai espirrar, vai desesperar. E, no entanto, no terceiro domingo nós tivemos a grata celebração da transfiguração de Jesus. Depois ainda viemos no percurso da Quaresma, tivemos a história extraordinária do Pai misericordioso, um filho que vai embora, o outro que é ressentido, mas o sentido máximo das parábolas e dessa parábola da misericórdia é que todos nós somos chamados a ser como aquele pai que faz festa quando seu filho volta, depois que se perdeu no mundo, depois que experimentou tantas adversidades. A casa de Deus, a casa do nosso Pai, é sempre o lugar referencial. Que bom que a gente tem o nosso corpo seguro. Que bom que a gente tem um domingo para a gente colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente viveu durante a semana: alegrias, tristezas, fertilidades, infertilidades, situações mais tensas, situações mais calmas. Chegamos ao domingo abrindo e descortinando uma nova semana, pedindo e ensejando que a graça de Deus nos acompanhe a cada passo que nós vamos, porque sem a graça de Deus nos perguntamos o que seria. E depois, esse percurso da liturgia, domingo passado, aquela mulher surpreendida em pecado grave recebeu a absolvição de Jesus, e nós dizíamos àquela mulher: somos todos nós, quando nós adulteramos a nossa fé, quando abandonamos a credulidade no nosso Deus e fazemos tantas outras coisas que nos levam a sermos adúlteros. Deus profundamente fiel e nós, de tempo em tempo, saltando a cerca da nossa vida, buscando satisfazer as nossas próprias vontades, e às vezes abandonamos ou ensurdecemos a voz de Deus que fala dentro
e quando ensurdecemos, não ouvindo essa voz, erramos mais, sofremos mais e, pior ainda, fazemos outros sofrer. Se a gente sofresse sozinho, tudo bem, o masoquismo. Dura quando a gente imputa aos outros um determinado sofrimento. Nós não somos, como cristãos, chamados a sermos pedras de tropeço, pelo contrário, sermos pedras de edificação, homens e mulheres que levam uma palavra de conforto e de esperança, e o nosso testemunho deve ser absolutamente um testemunho credível de que nós temos um Deus, nós vivemos por esse Deus, e por mais que as adversidades venham, não vamos perder a confiança nesse que é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Então hoje, o Domingo de Ramos, ele abre essas grandes celebrações, piedosa celebração da quarta-feira com a procissão do encontro, e a partir de quinta-feira, o que a gente vai chamar de Tríduo Pascal, a instituição da Eucaristia. O Senhor que quis celebrar a Eucaristia conosco, quis celebrar ardentemente aquela Páscoa com seus discípulos, e como prova, não tão mais extraordinária, mas uma prova permanente da sua presença no meio de nós, tomou de coisas e alimentos muito simples, tomou do pão e disse: é meu corpo. Tomou do vinho e disse: é meu sangue. E a partir daquele momento nasce para a liturgia da igreja o sacramento eucarístico. Nascem também os apóstolos como sacerdotes, como ministros que celebram esse dom de Deus. Uma comunidade que tem um padre, como sempre dizia Padre Aquiles, a comunidade que tem um padre é uma comunidade muito mais feliz. Hoje, se me permitam dar o testemunho, eu absolutamente me senti instrumento de Deus. Porque eu fui ontem, terminando a celebração, uma família me procurou, dizendo que tinha uma criança de 6 meses que precisava muito ser visitada, porque corria risco de morte. Eu liguei para o capelão da Santa Casa, ele não pôde atender. Depois, hoje eu consegui passar na Santa Casa, sabendo das 2 missas da manhã, era por volta de 11h30 quando cheguei na Santa Casa. Por graça de Deus, o menino estava recuperando-se, mas a palavra e a visita à mãe foi uma visita de Deus. Eu me senti visitado pela saúde daquela criança, pela alegria daquela mãe que estava só, e veio um padre, um sacerdote, um homem de Deus. Mesmo com todos os meus pecados, eu nunca deixo de ser um homem de Deus. E aquela mãe ficou feliz, deixei meu telefone, se ocorresse qualquer outra situação, mas nós estamos rezando por um jovenzinho de 6 meses, muito forte, bonito, e precisa da nossa oração, e ele chama Daniel. Na Bíblia tem um livro do profeta Daniel, que passou pela cova dos leões. Esse menino pode absolutamente ir muito além da sua doença. E estando na Santa Casa, na saída, encontrei uma pessoa amiga que dizia: meu pai está na UTI, o senhor poderia fazer uma visita lá? Nós acreditamos que ele está nos últimos instantes da sua vida. E eu fui lá visitar, fazer o sacramento da unção, e lá eu rezei com a família, com o filho que lá estava, um outro seu irmão. Terminado, encontrei uma das nossas filhas, das nossas amigas aqui, que estão sempre aqui na igreja, e fiquei muito feliz de saber que tem tanta gente boa trabalhando e vivendo o seu ministério cristão lá num ambiente que precisa tanto da presença de Deus. Como eu fiquei feliz! E porque conversamos ali mais uns 2 minutos, apareceu uma outra pessoa que estava visitando, gente da nossa comunidade que também está internada lá. Vamos fazer o sacramento lá. Outra segunda unção. Aí eu estou saindo, lavando a mão lá, no corredor, uma senhora que é de Adamantina, foi aluna no curso de teologia, falou: o senhor é o padre? Eu falei: eu sou o padre. O senhor não lembra, eu sou sua aluna, fui aluna no curso de teologia, estou com o meu cunhado aí. Eu falei: qual que é o leito? 10. Vamos lá e fazemos a unção no leito 10.
para quem ia fazer um batismo, pela primeira vez um batismo na UTI, que eu não fiz a unção dos enfermos para 3 pessoas. Termina assim, uma parte da manhã, tive a graça de almoçar com a minha família, voltei para casa, descansei um pouco, preparei um pouco de chá para a pastoral de rua, que daqui a pouco vamos fazer, e provavelmente amanhã a gente vai ao velório, porque acabamos de saber do falecimento de um paroquiano nosso. Terminamos o domingo agradecendo a Deus que nós estamos vivos, terminamos o domingo confiando que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Não obstante todas as adversidades, os sofrimentos que nos cercam, nos rodeiam. A nossa vida é assim, parece às vezes um brinquedo de criança, chamado gangorra. Ora estamos lá em cima, vira o tempo, vira o dia, passa uma noite, vem uma manhã, nós estamos lá embaixo. Mas existe um movimento, há uma mola que regula esta subida entre a criança que está lá em cima e a que está lá embaixo. Essa mola é o nome e ela é que sustenta esse brinquedo. A nossa vida não é brinquedo, essa mola tem um nome, chama Deus, e é Ele que sustenta a nossa vida. Esse Deus que hoje nós estamos celebrando, chamado Paixão de Nosso Senhor, é a paixão amorosa, é aquela paixão que os jovens fazem loucura no tempo do namoro, que infelizmente muitas vezes os casais perdem essa graça de se surpreenderem reciprocamente, de permitirem de se encantarem de novo, e todo dia de novo, e começar de novo. Essa paixão de Jesus, ela é levada a termo, porque Ele sabe do sofrimento que lhe espera, e Ele não dá passos para trás, Ele não recusa. Jesus é a encarnação visível, notória, a encarnação da misericórdia e do amor incondicional de Deus. Por isso, na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, ele fala desse servo sofredor, mas não é qualquer sofrimento, é o sofrimento da semente. A semente sabe que ela precisa arrebentar a vida que está dentro dela. A terra colhe, o calor a envolve e ela explode a vida. A gente diz, a semente morreu. Não, a semente não morreu. A semente se transformou em uma potencialidade de vida. Daqui a pouco vence a terra que lhe sufoca e ela vem à superfície e começa a desenvolver e cresce. Às vezes fornece flores e, se for árvore frutífera, vai produzir muitos frutos. A vida de Jesus é essa semente lançada no coração desse nosso mundo, para que nós tenhamos desta árvore e este madeiro, que é chamado então de árvore da cruz, ela pudesse oferecer frutos tão saborosos quanto os sacramentos que experimentamos, quanto a presença de Deus que está sobre o altar e, sobretudo, essa presença que está na nossa vida, está encarnada. Nós que somos cristãos, recebemos o batismo, vivemos a nossa fé, vivemos essa ciranda de situações, nós podemos contar com Ele sempre. Mesmo quando as situações da vida nos revoltam, nem por isso o Senhor continua deixando de nos privilegiar, muito pelo contrário. É nesses momentos mais difíceis da nossa vida, em que a gente pode não senti-lo, mas como diz o poema, das pegadas na areia, são só os passos do Senhor que ficam, porque os nossos estamos sendo carregados por Ele. Hoje, diante de todo esse cenário nacional, desta grande putaria que nós estamos vendo, ouvindo, presenciando, absurdos de todos os lados, a segunda leitura de hoje, ela é emblemática, ela é extraordinária e simbólica. Não se apegando à mesma condição de Deus, Ele, Jesus, se esvazia, fazendo-se na condição humana, se faz servo, e se entrega e se abandona completamente.
Ele dá tudo o que tem. Esse nosso tempo roubam da gente tudo que é nosso. No cristianismo precisamos enxergar muito bem essas páginas da Sagrada Escritura e as contrariedades que existem nesse mundo contra esta palavra de Deus. Então a gente é chamado a se beneficiar da palavra e fazer o mundo se beneficiar do nosso testemunho. Às vezes pensam que a nossa honestidade é sinal de bobeira. Você é tão bobo, você é tão inocente, você é tão besta. Que sejamos para aqueles maldosos, bestas, inocentes, sejamos tolos, mas sejamos honestos e sejamos fiéis à fé que nós professamos. Busquemos cada vez mais, e de modo mais insistente, de modo mais penetrável ainda nas relações que nós estabelecemos, busquemos essa fidelidade da qual Deus espera de cada um de nós. E se essa paixão de Jesus hoje, nesse domingo de Ramos, ela é levada a termo, no momento em que nós ajoelhamos, nós nos perguntamos diante de Deus, diante de Jesus, e devemos responder no silêncio do nosso coração. O que podemos dizer a Deus, depois desse ato tão extraordinário, de prova de amor para com cada um de nós? A nossa vida pode continuar sendo a mesma, depois de celebrarmos tudo que vamos celebrar na Semana Santa, depois de passarmos pela crucifixão com Ele? Quem de nós não quer ressuscitar para uma vida nova, para atitudes mais concretas, para a verdade e a sinceridade da nossa vida? Já é tempo, gente, da gente abandonar o nosso verniz, abandonar as nossas máscaras e as falsidades que podem existir na nossa vida. Se nós não formos sinceros conosco mesmo, corremos o risco de vivermos uma vida inautêntica, e a inautenticidade da vida não permite que a gente seja feliz. E em sã consciência, todos nós queremos viver, sentir que estamos vivos, agradecer e sermos felizes. Há tanta gente que absolutamente tem tanto menos do que a gente, e no entanto tem expressado muito mais alegria do que muitos de nós. Que esses mistérios que estão aí à nossa frente, o mistério da existência da outra pessoa, provoque a nossa vida, para que a nossa existência também seja provocativa e possa impelir outros a seguir o caminho que ora estamos caminhando. Caminhamos na estrada de Jesus. Que jamais ninguém nos desvie desse caminho tão santo e tão favorável. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.